o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Amém. Assentem-se, e você já vai entender esse versículo daqui a pouquinho. Glória a Deus. Aconteceu um fenômeno muito interessante com a época de Esdras. E este fenômeno que aconteceu na época de Esdras era que, quando eles resolveram ler as Sagradas Escrituras, ou a lei de Moisés, eles ficaram 3 de manhã até o final da tarde, todos em pé, ouvindo a palavra de Deus. Ficaram de manhã até o final do dia, ouvindo a palavra de Deus. Houve um tempo em que Israel precisava tanto de Deus, ansiava tanto por Deus, que mesmo que eles estavam cativos no seu país, eles optaram por sair de todas as coisas boas, de todas as bênçãos, de todas as coisas boas que tinham dentro daquele país em que eles estavam, para voltar, para reconstruir Israel, e esta reconstrução num lugar totalmente destruído, um lugar cheio de escombros. Havia tanto desejo dentro de Israel por Deus, no povo de Israel por Deus, que eles preferiram abandonar o conforto da sua casa, para ir a um país totalmente devastado, para tentar reconstruir. E esta história se dá a partir do ano 539 a.C., quando um rei ou imperador muito poderoso chamado Ciro, este rei, ele venceu as guerras contra a Babilônia, que era o maior império daquela época, e começou a dominar todas as nações que Babilônia dominava. Ciro tinha um comportamento um pouco diferente dos outros reis que existiam, ou dos outros imperadores que dominavam. Se os outros imperadores, quando dominavam, eles simplesmente destruíam aquela nação, simplesmente eles empalavam aquela nação, como eu preguei domingo passado, que é empalar, simplesmente eles enforcavam praticamente toda aquela nação. Ciro foi, segundo os historiadores, o primeiro grande imperador que respeitou os direitos humanos. Ou seja, Ciro, quando ele conquistava uma nação, ele não a destruía totalmente como os outros imperadores faziam. Ciro, ao contrário, ele tratava respeitosamente todas as nações conquistadas, desde que estas nações não se rebelassem contra o seu próprio império, que era o Império Persa. No capítulo 45 de Isaías, a Bíblia diz que Isaías profetiza dizendo que haverá um tempo em que Deus levantará um imperador chamado Ciro, e este imperador faria com que Israel voltasse para a sua terra depois do cativeiro. Imagina que Isaías, quase 200 anos antes de Ciro nascer, ele profetizou que Ciro havia de nascer e ele seria o libertador de Israel, sendo que quando Isaías profetizou sobre Ciro, Israel nem mesmo ainda estava sendo cativo em uma outra nação. Havia dentro de Israel um verdadeiro caos. Alguns anos atrás, Babilônia invadiu Israel. Na verdade, eles não invadiram, eles cercaram Jerusalém, eles destruíram 46 cidades antes de Jerusalém, e cercaram Jerusalém, e cercando Jerusalém, eles simplesmente
fazia com que não entrasse comida, com que não entrasse água, com que não entrasse alimentos. Então, automaticamente, aquela nação que estava cercada, que não podia se alimentar direito, não podia tomar água direito, eles começavam a se enfraquecer. O povo ficava contra o seu rei, e aquele povo começava a se enfraquecer de tal maneira que qualquer ataque do inimigo seria destrutivo para eles. Depois de 1 ano e meio cercando Jerusalém, Nabucodonosor e os seus soldados invadiram Jerusalém e simplesmente destruíram totalmente a cidade de Jerusalém. Destruíram os teus muros, destruíram os templos, levaram as coisas valiosas do templo para o reino da Babilônia, copos, tudo aquilo que era usado para a manutenção do templo e para servir a Deus no templo, foi levado para a Babilônia, até que nascesse Ciro, com um decreto oficial, com um decreto dizendo: os judeus que quiserem, pode sair daqui do nosso país e voltar para os teus países. Inclusive Ciro deu dinheiro para eles reconstruir os muros, o templo, as casas, aquilo que eles quisessem, mas Ciro obviamente não deu dinheiro para reconstruir tudo. E agora aquele povo estava diante de um grande dilema: ou eu volto para o meu país que está sob escombro, ou eu fico neste país estrangeiro que está todo bem estruturado. Eles resolvem voltar para aquele caos de Jerusalém. Alguns preferem ficar lá na Babilônia, que agora é um império persa. E aqueles que voltam, começam então um grande dilema dentro da sua cabeça. Eu tenho que restaurar as casas, eu tenho que restaurar o templo, eu tenho que restaurar os muros, eu tenho que restaurar absolutamente tudo. E agora eles começam a pensar por onde quer que eles vão começar esta restauração. Os líderes do povo, Esdras, Neemias e todos os outros líderes, começam então, a partir daquele momento, a restaurar, como eu li aqui no capítulo 3, no versículo 3, começaram a restaurar o altar do templo do Senhor. E uma vez que eles estavam restaurando o altar do templo do Senhor, eles estavam tão conscientes de que tudo aquilo que eles necessitavam, a sua principal prioridade era Deus, que eles começaram a oferecer sacrifícios naquele altar, de manhã e de tarde, todos os dias. Eles abriam também para ler a mensagem que Moisés deixou, e era de manhã até de tarde, todos de pé, com Esdras lendo aqueles textos, para que o povo começasse novamente a praticar as obras que Deus tinha mandado. A grande verdade é que eles ou seus pais haviam sido destruídos de uma maneira tão grandiosa, de uma maneira tão fenomenal, que eles queriam ser fiéis a Deus de qualquer maneira, para que nunca mais o Senhor pesasse as tuas mãos sobre aquela nação. Eles pensavam consigo mesmos: eu vou ser fiel a Deus de uma tal maneira, que Deus nunca mais precisará nos pegar e nos levar para uma outra nação, para nós sofrermos lá, para sermos castigados. Eles tinham de fato um grande desejo por Deus, para serem fiéis a Deus, para não serem punidos novamente pelo poder de Deus sobre eles. A verdade, meus amados e meus queridos irmãos, é que depois de tanto sofrimento, de tanto apanhar, de tanto sofrer, de muitos parentes mortos pelos babilônios, eles entenderam claramente que não havia nada mais importante para eles mesmos do que a presença do Espírito Santo de Deus. Eles entenderam que mais importante do que a reconstrução das tuas casas, mais importante do que a reconstrução dos teus muros, que proveria para eles segurança, seria a reconstrução do altar do templo do Senhor, porque uma vez que o templo fosse reconstruído, a sua vida espiritual se encaminharia para esta
grande verdade, para este grande trilho, para este grande viés, que é o viés da adoração. E todas as outras coisas seriam automaticamente, ou começariam automaticamente a ser encaminhada. Esta é a vida que nós temos esta vida que nós temos hoje é também um grande dilema. Quantas vezes nós, em meio a tantas coisas que nós colocamos como importante para a nossa vida, quantas vezes nós, com aquela lista de coisas importantes, quantas vezes nós temos este dilema: Deus entra em qual região deste lugar? Quantas vezes nós pensamos: Deus entra em qual linha de prioridade dentro da minha vida? Na verdade, nós deveríamos priorizar Deus em todos os nossos afazeres, e Deus deveria ser a lista número 1 de afazeres que nós temos. A Bíblia diz que na sua lei eu medito de dia e de noite. Deveríamos entender este princípio de adoração a Deus, não por um tempo separado ou limitado, mas por todo o tempo da nossa vida em adoração ao nome de Jesus. Sabia que em inglês, um curso que eu fiz dizia isso: em inglês não existe a palavra prioridades, ou pelo menos não existia até o dia que eles deram aquele curso. A palavra em inglês é prioridade, não existe no plural, porque quando uma coisa é primária, é primeira, não deve se haver nada mais que vem depois. Nós deveríamos colocar Deus como prioridade da nossa vida todos os dias que nós acordamos. Nós deveríamos colocar Deus como prioridade da nossa vida todos os dias que nós deitamos. Nós deveríamos colocar Deus como prioridade da nossa vida todos os dias enquanto nós respirarmos. A presença de Deus deveria ser a prioridade em nossa vida. Quando nós tomamos decisões, quando nós tomamos quando nós queremos ir a algum lugar, quando nós queremos mudar um pouco a nossa rota, ou quando nós não queremos fazer nada, Deus deveria ser consultado da maneira como nós devemos nos proceder. Vou citar um exemplo para vocês. Uma vez um missionário do Egito estava no Brasil, e ele estava estudando, por isso que ele estava no Brasil, e ele entrou num quarto e disse: eu preciso tirar um tempo de oração para saber qual é a vontade de Deus. E depois de um tempo de oração e adoração a Deus, não sei quanto tempo foi, ele saiu com um sorriso nos lábios, dizendo: Deus falou comigo, o que é que Ele quer de mim? Esta deveria ser a nossa vida como um todo. Esta deveria ser a nossa vida como cada segundo que nós vivemos. Será que Deus quer? Parece uma coisa de habitolado, de fanático, mas não é. Será que Deus quer que eu continue neste emprego ou que eu mude de emprego? Será que Deus quer que eu tenha filhos ou que eu não tenha filhos? Será que Deus quer que eu compre este carro ou Deus quer que eu compre um outro carro? Eu vou colocar em oração, eu vou colocar em adoração a Deus, e Deus vai falar comigo. Será que Deus quer que eu fique nesta cidade ou que eu more em outra cidade? Será o que é que Deus deseja da minha vida? Isto não deveria ser uma ação nossa somente para as coisas que nós julgamos importantes, mas deveria ser a nossa ação em todas as mínimas decisões que nós temos. Deus deve ser o primeiro a ser consultado. Deus deve ser a prioridade do nosso coração em tudo quanto nós fizermos. Deus tem que ser aquele que é consultado em nome de Jesus. É por isso que o povo judeu não vamos restaurar ou reconstruir as nossas casas, que é onde nós vamos dormir todos os dias. Não vamos reconstruir ou reformar um muro que vai nos prover segurança dos nossos inimigos, não. Vamos reformar, vamos restaurar, na verdade. Que reformar e restaurar são duas palavras diferentes. Quando se reforma, faz um negócio mais geral. Quando se restaura, é pontinho por pontinho, as coisas mais minuciosas são feitas.
Então vamos restaurar o templo, porque o templo é o lugar em que nós devemos adorar a Deus. O templo é o lugar em que nós, uma vez que o nosso relacionamento com Deus estiver maravilhoso, eu tenho certeza que se refletirá em todas as outras coisas, à medida que o meu joelho se dobra de manhã antes do trabalho, colocando o meu dia nas mãos de Deus. A pessoa que me irrita já não tem autoridade para me irritar mais, as finanças que me incomodava já não me incomoda mais, aquilo que antigamente era um grande monstro diante de mim vira um pequeno problema, porque Deus já sabe da minha situação, e eu coloquei diante dele todas as coisas que eu sabia que poderia acontecer durante o dia. Quem aqui nunca dobrou os teus joelhos de manhã, colocou o seu dia nas mãos de Deus, e quando a tribulação vem, seu coração está em paz e tranquilo, porque sabe que está nas mãos de Deus? Quem aqui, diante de uma grande adversidade, em que todos pensam que você vai ficar apavorado, você dá um largo sorriso, ou fica com o coração tranquilo, sabendo, eu já coloquei diante de Deus a minha vida, e Ele já sabe de tudo isso que está acontecendo, eu só tenho que glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque a minha vida está nas mãos dEle. Esta é a verdade, este é o que deve acontecer na nossa vida. Isso é o que vai acalmar o nosso coração, isso é o que vai nos trazer de fato a vida com abundância. É a partir do momento em que Deus ser a prioridade, não as prioridades da nossa vida, a partir do momento em que nós colocarmos Deus no nosso hábito e na nossa agenda. Você talvez nunca tenha parado para pensar, mas você sabia, não existe sorte, não existe azar, você é um resultado preciso dos hábitos que você tem. Ouça o que eu estou te dizendo, não existe sorte, não existe azar, você é um resultado preciso dos hábitos que você tem. Se você analisar a sua vida nos últimos anos, e você ver qual foi a sua agenda, você vai cair a ficha, vai dar um insight na sua mente, você vai dizer, exatamente isso, aquilo que eu coloquei na minha agenda hoje é uma bênção, aquilo que eu tratei de qualquer maneira hoje está todo desarrumado. Você é um resultado preciso da sua agenda, você é um resultado preciso dos teus hábitos. É por isso que quando tem alguém que coloca Deus na sua agenda diária, na vida de oração, de leitura e etc., tem uma vida espiritual muito abundante. É por isso que quando alguém coloca a sua família numa agenda diária, tem uma vida familiar muito abundante. É por isso que quando alguém coloca as tuas finanças numa agenda diária de pensamentos, de como vai administrar o seu dinheiro, tem uma vida financeira abundante. Nós somos resultados precisos da nossa agenda e dos nossos hábitos. Se você parar para pensar, eu quero que você reflita agora, em tudo aquilo que você prioriza, você vai perceber que você foi bem, e tudo aquilo que você meio que deixou acontecer, é provavelmente que você esteja mal. Isso se chama, glória a Deus, eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando. Isso se chama autorresponsabilidade. Tudo aquilo que você assume a responsabilidade da sua vida, você percebe que vai bem. Tudo aquilo que você não assume. É por isso que tem pessoas que dizem, eu quero Deus, e ele assume essa responsabilidade de buscar Deus, e ele tem uma vida diária de oração e de adoração, e a sua vida espiritual é abundante. É por isso que tem pessoas que dizem, eu vou priorizar a meus filhos e a minha família, e ele convive com os filhos, com a sua família ali de um jeito tão abundante, que todos os seus filhos têm saúde emocional, a sua esposa, seu marido tem saúde emocional, a sua vida é cheia de saúde emocional. Isso é porque ele priorizou, colocou como responsabilidade sua, na sua agenda diária ou semanal, esta dinâmica de se relacionar com isso ou com aquilo. Tudo aquilo que você assumiu como prioridade na sua vida, você vai perceber que está voando, e aquilo que você deixou acontecer e não colocou na sua agenda, está cada dia mais caindo. Eu estou te chamando nesta noite para te dizer que Deus quer que você
tenha prioridade, restaure o templo da sua vida. Qual é o quarto que você separou para adorar a Deus? Qual é o tempo que você separou para adorar a Deus? Qual é a leitura da palavra que você absorve todos os dias? Talvez seja apenas isso que esteja te faltando. É uma vida totalmente responsável. Deus, a partir de hoje, o Senhor vai fazer parte da minha agenda todos os dias, e você vai ver como a sua vida abundará muito mais em todas as áreas. Glória a Deus. Mas não é fácil. Sabe por que não é fácil? Por causa que quando você decidir buscar a Deus e o Espírito Santo, muitas coisas ruins vão te acontecer. É por causa que quando você dizer: eu quero buscar a Deus e ao Espírito Santo com tudo aquilo que eu sou, a partir de hoje eu quero orar ajoelhado, eu quero orar de pé, eu quero orar de qualquer maneira, mas eu quero buscar a presença do Espírito Santo. Você vai ver como você vai dizer com todas as letras: a minha vida parece que ficou um pouco mais difícil, parece que a pessoa que não se irritava comigo se irrita, parece que a pessoa que me amava agora parece que não está gostando muito mais de mim. Na verdade, tudo isso são ataques espirituais, mas ainda assim eu te chamo, continua em adoração a Deus, continua insistindo a Deus, continua buscando a Deus, ainda que aconteça com você, como aconteceu com os judeus que voltaram. Sabe o que aconteceu? Aqueles que moravam em Jerusalém eram contra a reconstrução do templo, do muro e de todas as outras coisas, porque eles pensavam: nós estamos aqui no meio desses escombros, e agora eles vêm cheios de dinheiro para construir as outras coisas. Então eles torciam para que desse errado. Você lê muito bem isso no livro de Esdras e no livro de Neemias. Isso era algo tão feroz contra a vida destes homens de Deus, que a Bíblia diz que Neemias trabalhava com uma mão e com a outra ele segurava a espada, porque se alguém dos teus irmãos e dos estrangeiros que moravam lá quisesse atacá-lo, ele já estava pronto tanto para construir quanto para a guerra. Mas não se preocupe, talvez seja esta a realidade de muitos que estão aqui. A partir do momento em que você decide buscar a Deus, os teus familiares talvez não entendam, os teus amigos não entendam, os homens que você julga ser de Deus talvez não te entenda, mas você precisa firmemente continuar buscando a presença do Espírito Santo de Deus, até que você seja cheio do poder do Espírito Santo, até que Ele seja prioridade em sua vida e nada mais venha importar em você, nem aqueles que falam, nem aqueles que deixam de falar, nem as perseguições, nem o dinheiro curto, nem o importante é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Eles demoraram 22 anos para construir o templo, e chegava horas que eles desanimavam de uma tal maneira que o profeta Ageu teve que se levantar. Deus levantou um profeta chamado Ageu, e aí você encontra lá no final do Velho Testamento o profeta Ageu levantando-se e dizendo: este templo não ficará tão bonito como o templo de Salomão, que era cheio de ouro, mas não se preocupem, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O templo de Salomão era todo muito lindo, era tudo muito lindo, cheio de ouro, 2 querubins feitos de ouro, todas as coisas feitas de ouro, mas aquela glória que existia naquela casa haverá duplicada nesta casa. A glória da segunda casa que nós estamos construindo será maior do que a glória da primeira casa. Glória a Deus. Os muros, eles demoraram 100 anos para construir, cerca de 100 anos, e para incultar, para colocar na cuca daquele povo, a lei de Moisés demorou quase 100 anos, e você sabe quanto tempo Nabucodonosor cercou Jerusalém, para depois invadir e destruir? 1 ano e meio, 18 meses, e sabe quanto tempo aquilo tudo que foi destruído por Nabucodonosor demorou para ser reconstruído? Cerca de 100 anos. A verdade é que para destruir as coisas é muito mais rápido do que para reconstruí-la.
A verdade é que tem muitas pessoas que destruíram seu relacionamento com Deus de uma maneira tão rápida e depressa, e agora para reconstruir diz: mas Deus, eu estou orando mais do que eu orava antigamente, e não estou sentindo aquilo que eu sentia. Deus, eu estou estudando mais do que antigamente, o Senhor não fala comigo como o Senhor falava antigamente. É uma resposta, é uma reconstrução. Para destruir basta 1 ano e meio, 18 meses, mas para reconstruir vai quase um centenário para ser reconstruído. A nossa vida com Deus não é construída de uma hora para outra. A nossa vida com Deus é construída com persistência, com insistência, com não desanimando, com não parando, é insistindo até que Deus nos ouça. Sabe quanto tempo Isaac orou para ter os seus 2 filhos? Gênesis diz, 20 anos. Sabe quanto tempo aquele casal de idoso, que eu esqueci o nome, não sei se é Simeão, não me recordo bem o nome, ficaram no templo esperando até que o Messias, Deus tinha feito uma promessa para eles: você vai ver o Messias de Deus. E eles já eram, ela ou ele, eu não me recordo bem, está lá em Lucas, já era velhinho, e aí disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o amado de Deus. Já eram velhinhos. Quanto tempo Deus tinha feito aquela promessa para a vida deles. Às vezes nós paramos, desistimos, às vezes nós já queremos orar 1 ano, queremos jejuar 1 ano, queremos buscar uma resposta de Deus por um tempo e já queremos parar, e Deus está dizendo: não, são 100 anos para reconstruir uma história, são 20 anos de oração, são joelhos no chão, insistente e persistente, até que Deus do alto do seu trono diz: você está preparado para receber aquela glória que você tanto orou e pediu, até que Deus lá do alto do seu trono diz: você já está pronto, e eu vou te mandar esta porção maior do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. É tempo de nós insistirmos na adoração do nome de Jesus. É tempo de nós insistirmos nesta vida entregue ao Espírito Santo sem esmorecer. Eu não sei para quem você está orando, mas não reclame. Continua orando. Eu não sei por que você está orando, mas não reclame, continue orando. Eu não sei quais são os objetivos de oração da sua vida, mas eu digo: continue clamando, porque o tempo de Deus há de chegar na sua vida, e a resposta vem dos lábios do Senhor. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Deus destruiu aquela cidade, toda aquela nação, em 586 a.C., em 539 Deus permitiu que aquele povo fosse novamente para a cidade de Jerusalém. Começou a reconstrução, um pouquinho depois talvez, foram cerca de 70 anos de diferença. Imagina você que o juízo de Deus sobre a nossa vida, ele é misturado com um grande caldo de misericórdia. Imagina você que Deus quis castigar aquele povo de Israel pela sua infidelidade, mas ao mesmo tempo deu uma válvula de escape. Por isso, se Deus está castigando a humanidade neste momento, eu tenho certeza que Ele já preparou uma válvula de escape, porque diz Jeremias que as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Fecha os teus olhos, Espírito Santo, nós oramos a Ti nesta noite. Nós queremos bendizer ao Senhor pela maneira como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O nosso coração, Senhor, se exulta de alegria, porque bem sabemos que mesmo em meio às grandes tribulações, o Senhor ainda está conosco, Pai. Nosso coração quer pular de dentro do peito por saber que por mais ataques que sofremos, por mais tribulações que sofremos, por mais lutas que sofremos, o Senhor permanece conosco,
e o Senhor é o maior de todos. Nada passa pelo Senhor sem a tua soberana vontade. Portanto, eu tenho segurança em saber que até mesmo os meus sofrimentos são resultados do seu querer sobre a minha vida. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, trabalhe sobre o coração dos teus filhos, ensine, dê vida com abundância e coloque em cada um de nós, Pai, o aprendizado que o Senhor deseja para nós, para que possamos sim sairmos destas lutas mais sábios, Pai. Como diz o salmista, ensina-me a contar os meus dias até que eu alcance um coração sábio. Espírito Santo de Deus, não me importa o tamanho da nossa provação, eu sei que eu posso olhar para cima e ver um Deus todo-poderoso sobre a nossa vida, eu sei que eu posso olhar para o alto e contemplar a majestade do Todo-Poderoso sobre o nosso coração. Espírito Santo de Deus, queremos colocar o Senhor na nossa agenda diária, porque se nós somos resultados precisos da nossa agenda, do nosso hábito, eu quero sim colocar como hábito todos os dias ter uma vida de oração, ter uma vida de santidade, ter uma vida de entrega total ao Teu Espírito Santo e abraçar ao Senhor com tudo aquilo que eu sou. Olhe para esta igreja com Teu amor poderoso, abrace com Teu abraço de amor cada um que está aqui, toca no mais íntimo do coração dos Teus filhos, que a mente seja tocada, que o coração seja tocado, que o corpo seja tocado, que cada célula do corpo dos Teus filhos receba em nome de Jesus a manifestação do Teu Espírito Santo, e que haja uma transformação de vida, até aquele dia que o Senhor voltará e nos levará para a glória eterna, para o lugar eterno de adoração. Aleluia, 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 Jesus Cristo, amado Deus poderoso. Portanto, ainda que as coisas mudem ao nosso redor, nós vamos continuar intercedendo. Ainda que haja desânimo, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Ainda que haja, Pai, destroços e escombros, nós vamos reconstruir este relacionamento com o Senhor. Não começaremos pelo muro que nos dá segurança, não começaremos pelas casas que nos dá conforto, mas sim começaremos em nome de Jesus pelo altar, pelo templo, Pai, mais precisamente pelo altar, Pai, para o lugar de adoração, onde de manhã e à tarde ofereciam sacrifícios. Todos os dias queremos oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifícios esses de adoração, sacrifícios estes de louvor, sacrifícios estes de uma vida entregue ao Senhor com tudo aquilo que nós somos, em o nome santo do Senhor Jesus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quantos aqui